Senhoras, senhores, queridos irmãos em Cristo, que Ele nos envolva e nos mantenha em sua paz. O bacteriologista Louis Pasteur teve a oportunidade de afirmar a seguinte frase: tem-se dito que as descobertas científicas ocorrem ao acaso, muitas vezes. Afirma ele que o acaso ocorre para espíritos preparados e não prescinde da observação. Vejam que interessante. Afirmando que o acaso, muitas vezes, ocorre para espíritos preparados. O que é espírito preparado? De onde veio essa preparação espiritual, essa preparação do homem para que ele possa estar observando as coisas e daí retirar as descobertas científicas? É nesse ponto que nós temos que trabalhar para verificar que muitas vezes a análise que temos das coisas são de forma mais interior, mais interna do que muitas vezes externa. E que se costuma dizer que é o acaso, e nós sabemos que o acaso não existe. E nesta mesma linha de raciocínio, tendo em vista que essa frase de Louis Pasteur teve a miragem correta para dizer isto, no sentido de que ele estava falando da descoberta da penicilina, onde houve vários aspectos que a ciência colocou que foram o acaso. Mas vejam, pela história de Alexander Fleming, que ali havia um homem preparado para descobrir. Alexander Fleming, que foi o que descobriu a penicilina, bacteriologista do St. Mary Hospital de Londres, pesquisando as feridas infectadas fundamentalmente em pessoas ou soldados que estavam na Primeira Guerra Mundial. Esses soldados morriam, muitos soldados morriam pela infecção. E Alexander Fleming, preocupado que não seria apenas aquele acidente, ou aquele tiro, ou aquele ferimento grave que matava, mas sim a infecção. E começou a trabalhar pesquisando substâncias que pudessem, então, diminuir, impedir essa infecção que levasse à morte vários soldados. Tanto é que é verdade que em 1922, Alexander Fleming descobriu uma substância na lágrima e na saliva, denominada lisozima, e essa substância é uma substância antibacteriana. Desta forma, caminhando um pouco mais para descobrir a questão das pesquisas que ele fazia sobre o Staphylococcus, em 1928, pesquisando a bactéria Staphylococcus, ele descobriu o penicillium, que é o elemento que promoveu o antibiótico penicilina. E isso se deu em condições ditas pela ciência peculiares. Por quê? Em 1928, em agosto, Alexander Fleming tirou férias. E tirando férias, na rapidez, como nós todos fazemos, deixou sobre a mesa várias lâminas, vários elementos que faziam a cultura para o crescimento do Staphylococcus, por esquecimento. Ele tirou férias. Voltando em setembro, ele observou que havia esquecido aqueles campos de cultura, aqueles vidros, e olhou que havia muito mofo, que é muito comum, é lógico. Havia muito mofo naquelas lâminas e naqueles vidros em que ele havia pesquisado o elemento Staphylococcus. E pegou aquilo, colocou numa bandeja e foi levar para a esterilização com lisol. Mas aí, nesse momento, entrou um amigo dele, um colega, Dr. Price. E o Dr. Price chegou ao Alexander Fleming e disse: Fleming,
como estão suas pesquisas sobre o Staphylococcus? Ah, deixa eu explicar para você. Foi lá onde estava a bandeja, puxou vários daqueles elementos, aqueles vidros, que estavam com mofo, para contar para o amigo, Dr. Price, como é que estava indo aquela descoberta. E foi olhando, conversando. De repente, nesse momento, ele percebeu que algumas daqueles frascos havia um halo transparente em volta do mofo. Falei, mas o que ocorreu aqui? Que tipo de ação houve? Nós, a ciência, sabemos que aquilo é um halo de ação bactericida, ou seja, que mata a bactéria. E aí ele puxou aquilo, pesquisou e descobriu o penicillium, de onde surgiu a penicilina. No primeiro momento, a ciência não deu muito valor. Somente quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, através do Dr. Howard Florey, que eles começaram a reativar uma pesquisa do Staphylococcus, buscaram esses elementos, e aí nasceu o primeiro antibiótico da Terra, a penicilina. Ali estava um espírito preparado para enxergar aquele halo transparente. Não teria outro motivo. Enxergou o halo, determinou que aquilo poderia ser uma doença, uma ação de uma doença, né? E daí, logicamente, puxando aquele elemento, ele começou a trabalhar e concluiu que ali estava a ação. Nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos encontrar no livro de André Murrow, na página 61 do livro Les Illusions, uma conversa muito interessante nesse livro entre o Prêmio Nobel de Literatura Francesa, Saint John Perse, e Albert Einstein. Albert Einstein aproximou-se desse Prêmio Nobel, que era um poeta, e perguntou: poeta, como que vem a ideia de um poema? Como que trabalha um poeta? E aí, Saint John Perse disse: isso acontece por uma iluminação súbita, por uma intuição do inconsciente. Não é algo lógico e intelectual, é algo que vem de dentro. Aí Albert Einstein sorriu, muito feliz, e disse: interessante, o mesmo acontece com a ciência. Eu tenho essa mesma percepção. Muitas vezes estou pensando sobre um assunto matemático ou da física e fico lá 99 vezes pensando sobre o assunto. E aí, quando eu relaxo um pouco, saio daquilo, vem de dentro, como se fosse uma iluminação súbita. Ao que Saint John Perse, o Prêmio de Literatura Francesa, disse: vem do inconsciente, uma iluminação, uma intuição do inconsciente. E Albert Einstein, nesse mesmo livro, ainda coloca uma frase muito interessante, que eu gosto. Ele fala assim: o mundo dos fatos não conduz nenhum caminho ao mundo dos valores, porque o dos valores vem de outra região. Olha que interessante. Que região seria essa? De onde viria esse mundo dos valores? Que estrutura é essa que eu começo a imaginar que vem de dentro algo? Como que o mundo dos fatos não me conduz a nenhum caminho mais profundo? E sim, um dos valores, esse sim, vem de outra região, porque eles são caminhos mais elevados. Este é o homem cósmico, o ser espiritual, a inteligência integralizada, o espírito preparado que enxerga o halo transparente, posto que eu já estava pesquisando. O poeta que vai fazer o seu poema trabalha uma iluminação súbita, uma intuição do inconsciente, algo que brota, que surge, que vem. De onde? Como? É um homem integral, é uma estrutura interna, é um espírito estruturado que viaja pelo tempo para que as coisas se acumulem, e hoje ele vem a enxergar as coisas com mais delicadeza e profundidade. Tanto é verdade que nessa razão, nessa visão de Einstein,
ele ainda coloca uma coisa muito interessante para que a gente possa entender a integralidade da inteligência. Ele diz que nós vivemos no universo. Uni, de uno, verso, de todo. Que nós somos um perante ao cosmos, perante ao todo. Ele afirma, no seu livro, que o uno para o verso, quando eu enxergo de mim para o cosmos, de mim para as estrelas, para os planetas, para a Via Láctea, para as galáxias, para o céu, eu estou tendo uma razão intuitiva. Óbvio, porque eu estou analisando intuitivamente como é que aqueles são colocados, como é que a estrela é colocada, como é que existe a Via Láctea, como é que as coisas não colidem, como é que o meteoro não cai. Analisando intuitivamente isso. É uma razão intuitiva de algo meu, de uno, para o cosmos. E afirma ele também que o contrário do universo, quando eu vou do verso, do todo, para o uno, do verso para o uno, afirma ele que é uma inteligência analítica. Eu analiso. Tá. Analiso o verso para o uno. Quando eu quero que as coisas saiam de todo para o meu, não é o caminho. E afirma Einstein que o homem sofre justamente por isso. Porque o homem quer que as coisas do todo venham atendê-lo. Meus irmãos, é óbvio que isso é sofrimento. É nós, o uno, que tem que ir ao todo, ir ao cosmos, ir às estrelas. Afirma Oscar Wilde. Todos nós estamos na sarjeta, vírgula. Porém, alguns, na sarjeta, olham as estrelas. Olha a questão. Tudo brotando. É a ciência vindo colocando para nós. É a literatura vindo colocando a nós. Que devemos observar mais. Entender mais quem somos. Que inteligência é essa que não está sendo burilada. Que vem de dentro. E aí é necessário entender, muitas vezes, que a gente chama de intuição. Como que podemos avaliar a intuição, então, nesta tese desses pensadores, desses cientistas? O que seria essa intuição? Pode ser uma sensação de que somos invadidos por uma força que vem de fora. Como a gente diz, é o mentor, é o guia espiritual, é o amigo ou até o inimigo. Mas é uma força que vem de fora. Mas será que não é uma erupção de dentro? Do centro cósmico do indivíduo, antes inconsciente, para se tornar consciente? É de se pensar. É óbvio que temos as intuições e que os amigos espirituais, ou até aqueles que são nossos inimigos, podem nos intuir, como afirma a questão 459 do Livro dos Espíritos, que nesta oportunidade, neste ano, comemora 150 anos de existência, onde Kardec pergunta às entidades venerandas: os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Poderão, inclusive, conduzi-los. Mas é necessário entendermos que essa intuição tem que ser analisada sob a ótica deste processo interior, desta erupção de dentro, do centro cósmico, para que nós nos tornemos mais conscientes na vida. Carl Gustav Jung, o extraordinário psicanalista, tem uma frase extraordinária que diz, para que a gente possa pensar sobre o assunto. Ele diz que o inconsciente é como se fosse um grande oceano, onde estão mergulhadas totalmente a consciência. E que é necessário o ser invadir esse inconsciente, este oceano, para que possamos descobrir a nós mesmos. E afirma ele na sua obra, palavras dele:
O consciente é como se fosse uma rolha que sobrenada o oceano, que é o nosso inconsciente. Então a gente podia dizer, meu Deus, fora nós aqui, é claro, somos todos umas rolhas. A gente só vê o consciente, mas e o resto? Como é que fica? Então a invasão desse inconsciente é necessário que façamos, mas ao mesmo tempo é necessário também compreender esta inteligência integralizada que temos, posto que somos seres cósmicos, e devemos compreender que muitas vezes essa irrupção de dentro de nós nada mais é do que as vivências de experiências pretéritas, do ser espiritual que somos, esse ser cosmoconsciente, que poderíamos dizer cosmoconsciente igual intuição. Assim, este homem que está na Terra, este ser integral, este ser psicobioenergético. Nós somos um complexo psicobioenergético. Temos uma mente psico. Temos a vida e todas as formas que ocorrem em nossa volta, essas energias que atuam sobre nós, neste mundo em que vivemos. E Einstein, mais uma vez, volto a ele, teve o ensejo de afirmar uma frase médica. Ele afirma que o homem é um conjunto eletrônico. Por favor, não é Aiva, nem Philips, nem 3 em 1. O homem é um conjunto eletrônico, porque tem sódio, potássio, cálcio, íons, trocas eletroquímicas no seu organismo, essas trocas energéticas. Então ele diz que o homem é um conjunto eletrônico, vírgula, regido pela consciência. O nosso maestro é a nossa consciência. O nosso maestro é essa inteligência integralizada em nós, que não nos damos conta da sua existência. E daí vem o sofrimento, vem as dores, vem os conflitos. Então é preciso entender, meus irmãos, que a inteligência neste homem integralizado, é preciso analisar, como afirmou Louis Pasteur, o espírito preparado, não prescindindo da observação, faz com que nós tenhamos muitas descobertas. E que tal, nesta manhã, aproveitando esse ensejo científico, ainda não cheguei na doutrina, possamos nós trabalhar a descoberta de nós mesmos, observando-nos, olhando um pouco mais para a nossa intimidade, observando um pouco mais a nossa atuação intelectual, a nossa inteligência. Sabemos que a vida biológica tem um prazo determinado e que nós logo mais sairemos do vaso físico e aí adentraremos para outras regiões do mundo maior. E o que levaremos? O nosso patrimônio, a nossa riqueza, o nosso título de doutor aqui, doutor ali. Nós levaremos 2 coisas em nossa bagagem espiritual: o que fizemos de bem e o que fizemos de mal, ou de errado, posto que o mal não existe, é apenas a ausência do bem. Mas o que fizemos de errado e o que fizemos de bem, esse é o nosso patrimônio. Então é necessário começar a imaginar que devemos trabalhar a nossa inteligência e não dispersá-la mais. Assevera a questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta às entidades venerandas: o que é o espírito? E eles respondem: princípio inteligente do universo. Princípio, não falou conceito. Princípio porque tem um Criador, e nós somos a criatura. Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que consta na questão número 1 do mesmo livro. Nos criou. Somos princípios porque somos criaturas dele. Ora, meus irmãos, se Deus é bom,
Se Deus é Pai, se Deus é a inteligência suprema do universo, como criaria algo ruim? Algo que não preste? Não. Nós somos bons em essência. Nós é que não cuidamos da estrutura que temos, da inteligência integral, deste ser cósmico, individual. Princípio inteligente, dotado de inteligência. O único ser animal na Terra dotado de inteligência. A inteligência que nós não podemos mais, neste começo de século, dispersar, jogar fora, com coisas de só menos importância, para que possamos crescer enquanto espíritos imortais. Porque coloca a última palavra. Princípio inteligente, da onde? Do universo. Não é da Terra. Ele não falou que é conceito inteligente da Terra. Princípio inteligente do universo. Portanto, nós estamos na Terra, não somos da Terra. Estamos na Terra para aperfeiçoarmos-nos, para dar a contribuição para o progresso do mundo. Trabalhar sim, ganhar sim, mas pensando no cosmos, olhando as estrelas, como afirmou Oscar Wilde. É isso que precisamos compreender. E também compreender, baseado nisto, que é necessário que o espírito seja melhor compreendido. Nós somos espíritos. Ora, vamos trabalhar a nós mesmos. Vamos entender o que é o espírito. E o espírito é a realidade básica da existência orgânica. A existência orgânica, ela se baseia toda ela no espírito. Portanto, não há doença, meus irmãos, há doentes. Porque quando temos uma doença, ela vem do espírito enfermo. Porque afirma as obras espíritas. Necessário compreender o espírito. Joana de Ângeles falou isso. Necessário compreender o espírito, porque ele é a realidade básica da existência orgânica. E aí, aproveitando o gancho, é que atua a psicologia espírita, não descartando, evidentemente, os grandes contributos da psicologia moderna, que vem tirando o homem das dificuldades em que ele se encontra. Mas a psicologia espírita oferece-nos algo que outras não oferecem. Porque a psicologia espírita ilumina os abismos do inconsciente, fazendo compreender que os conflitos, os tormentos, as aspirações, os anseios da criatura vêm de dentro, vêm do ser estrutural que somos, dessa inteligência integral que não compreendemos ainda, menos aqui, é claro, nós sabemos, o resto não sabe. Mas é necessário entender isto e descobrir o ser integral que somos. Nós somos seres trinários, como afirma a doutrina espírita, espírito, corpo, perispírito. Mas que podemos dizer também que somos uma energia pensante. Se é uma energia pensante, espírito. Que somos também um psicossoma, soma, corpo, psicomente, perispírito. E que somos soma, o corpo. Tudo integralizado, através do psiquismo, da inteligência, da mente. Portanto, descobrir o espírito alarga os horizontes existenciais e promove a libertação, dos atavismos no campo das energias psíquicas pretéritas. A gente fica muito atávico ao passado. Eu sinto uma coisa dentro de mim. Vai ver o que é essa coisa, com K, de repente. Vai ver, vai descobrir o que é essa coisa que te incomoda por dentro. Nós somos espíritos integrais, essenciais. Somos espíritos na essência. Então, quando vem uma tristeza, uma amargura, um anseio, um conflito, se sabemos de onde vem, resolvamos. Obrigamos, não é bom. Mas se não sabemos de onde vem, é aí que eu quero chegar. Se o anseio que vem como
uma bomba relógio explodindo no meu íntimo. Eu sinto uma dor imensa dentro de mim. Já recorri a tantos profissionais e não encontro resposta. Pare e pergunte-se, por quê? De onde está vindo isso? Que estrutura que está em mim? Que tipo de ser eu sou para que isto venha a atormentar? Que anseios são esses que atormentam a minha mente? Que não me deixa dormir? Quantas insônias no mundo! Que ataca o estômago e o indivíduo faz 450 endoscopias, tomando 1 milhão de omeprazóis. E não passa. De onde vem tudo isso, meus irmãos? De onde vem o câncer? O homem tem 70 a 100 trilhões de células sob a égide do psiquismo. Eu digo que o psiquismo é como se fosse um jardineiro. E nós temos, cada um de nós, um jardineiro, o psiquismo, a cuidar de 60, 70 a 100 trilhões de células no corpo. Ou seja, um jardineiro cuidando de 70 a 100 trilhões de flores do meu jardim. E como é que eu vou desvitalizar essas células com o psiquismo equivocado? Não. O meu jardineiro há de ser competente e de avaliar as estruturas energéticas que eu trago. Essa inteligência integral do ser espiritual e trazer vitalização para as células, vitalizar as flores. Imaginemos se nós começarmos, eu estou tão triste. Pronto, já morreu um pouquinho de flor. Porque ninguém gosta de mim. Só porque eu não tenho cabelo. E já vai morrendo flor. Porque eu queria tanto ganhar um pouco mais, mas no Brasil não vai dar. No Brasil do real não vai dar. E aí, morre mais nas florzinhas. Aí, de repente, como eu queria ter um homem lindo igual aquele que tem lá. Que aquela moça, aquilo que eu queria. E morre mais florzinha. Eu estou abandonado. Veja que ninguém liga para mim. Pronto, morreu mais flor. E aí o indivíduo começa a ter dorzinha ali, dorzinha aqui, dorzinha ali. Pronto. Espírito enfermo. Corpo, óbvio, é enfermo. Mas eu tenho uma raiva. Mas eu tenho uma mágoa. Que eu carrego essa mágoa profundamente em minha alma. Eu não me liberto dela. E nem quero também, porque eu odeio aquele homem. Odeio aquela mulher. Pronto. Mas morreu, bota a flor nisso, né? Aí vai, não, já perdoei. Só não posso vê-lo. Pronto, já morreu flor. Não, mas se eu vê-lo, eu faço o seguinte. Eu pego o meu Scania Vabis carregado e passo por cima do Fusca dele. E vou e dou uma ré. Pronto, acabou as flores. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, assevera, no capítulo Conteúdos Perturbadores, vejam lá, afirma bem assim: o ressentimento pode ser considerado a gênese dos cânceres na Terra. Por quê? 70, 100 trilhões de células sob o comando do jardineiro doidão. Você vai fazer o quê? Vai fazer fusarca. E aí as células vão ficando, vai se multiplicando, uma vai compensar a outra, uma fica doente, a outra vai compensar, meta-neoplasia, pronto. Aí, Deus que quis, mas Deus está quietinho lá no cantinho dele, pronto, já levou uma bronca. Deus não quis, não. Deus, o nosso Criador, como assevera a questão 23, somos princípio e inteligência do universo. Nós somos inteligentes, meus irmãos. Não culpemos a Deus pelo nosso câncer, pela nossa doença, pelo nosso infarto, pela nossa gastrite, pelas doenças ginecológicas crônicas. Há tudo um centro de força. Afirma Dana Zohar no livro Ser Quântico. Você veja como a ciência junta com o espiritismo. Em 1998, Dana Zohar lançou um livro chamado Ser Quântico. E ela afirma assim: o homem não pode ser analisado como uma estrutura apenas material.
Há uma estrutura ali, há uma estrutura energética pensante, e que cria um campo de força através desse pensamento, forças ao seu redor, que chamamos de matéria. Eu quase desmaiei quando vi isso. Eu falei, meu Deus, parece que o Kardec me bateu em cima dela. Óbvio. O campo de força que nós formamos ao nosso redor, perante as nossas vicissitudes, o nosso equívoco, é essa energia pensante, atuando negativamente sobre nós, forma um campo psíquico em nossa volta, e que nós chamamos de matéria, porque a matéria vem a doença, vem o desequilíbrio, vem a depressão, vem tudo materializado. Veja a inteligência dessa psicanalista americana, Dana Zohar. Então, meus irmãos, necessário descobrir a dimensão eterna do ser que somos, porque aí, descobrindo que somos eternos, avaliamos a indestrutibilidade da vida. Nós vamos aí ao inconsciente, a invadir o grande oceano pregado por Carl Gustav Jung. Invadir esse oceano e conhecermos-nos, deixarmos de ser rolhas e invadir profundamente a nossa intimidade. Quem sou eu? O que é que estou fazendo aqui nessa terra abençoada de Deus? Que criatura eu sou? Então, não dispersar a inteligência. Cuidar quando estamos vendo uma revista, uma televisão. Aliás, tudo sob o comando da mídia, que embriaga os nossos sentidos, que intoxica os nossos sentidos. Quanto nós perdemos ao ver programas que nos trazem tanta coisa ruim. Naquele momento que estamos assistindo novela das 5, novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9, Big Brother, papapá, e mais no domingo, Faustão, 4 horas, Gugu, mais 6 horas. E sabendo que se a gente vive em média 70 anos e dormir 8 horas, já são 23 anos,3, aí fica mais 8 ou 6 horas vendo filme, televisão, novela, aí vai para o clube, aí vai visitar, daqui a pouco a gente viveu na Terra 3 anos. Não viveu nada. Porque a gente perdeu a inteligência, está jogando fora. E o pior, intoxicado pela mídia. E aí perdemos aquilo que é o mais valioso, a nossa luz. Lucidez. Lucidez, lúcido grego, luz, lucidez. Perdemos a nossa iluminação, a nossa luz, porque dispersamos inteligência. Esses dias eu estava atrapalhado. Aí eu estava no meu trabalho, eu sou funcionário público também, da saúde pública do Estado, na saúde, né? Aí, não que eu escutasse assim, né? Mas o ouvido não tem como tampar, né? E a gente está ali trabalhando e tal. E ali tinha 3 pessoas, 3 mulheres, 2 jovens e uma senhora de uns 50 anos mais ou menos. E ela falava assim, mas eu passei um domingo tão bom ontem. Ela solteira, mora sozinha. Porque eu estou um domingo tão bom, sozinha. Maravilha, foi ótimo. E eu vindo, que bom, né? Eu vi isso de manhã, assim, tão gostoso. Eu continuei meu trabalho ali. Porque eu fiz um almoço muito gostoso. Eu fiz um prato de lentilha. Eu odeio lentilha. Mas lentilha, domingo? Mas meu Deus, mas ninguém merece. Então, e aí, eu fiz um soufflé. Eu estava em dúvida se eu punha quiabo ou jiló. Falei, mas peraí. Soufflé de jiló ou quiabo no domingo? Eu quieto. Mas é possível. Eu vou ter um treco aqui, porque já sou meio italiano mesmo, já não ia aguentar esse negócio. A conversa não era comigo, mas já estava ouvindo. E aí, terminou ela. Mas olha, aí eu cozinhei uma coisa que eu não gosto mesmo. Cozinhei mais batata salsa. E aquele cheirinho que eu odeio, veio na casa. Mas foi um domingo tão alegre. Eu não aguentei, meus irmãos. Eu deixei o espiritismo de lado e falei assim, minha irmã, oi, você conhece trufa? Ficou vermelho assim. Você sabe o que é trufa? Você sabe o que é picanha? Assim, cortadinha, em fatia. Você sabe que é uma picanhazinha bem cortada? Assim? Um filé argentino. Você conhece essas coisas? Um cochilhone de damasco? Você conhece? Doutora Alain, por que você está falando isso? Minha filha, desculpe, por favor, me desculpe. Você não vai arrumar marido desse jeito, não. Já está com 50. Não, mas eu não quero arrumar mais nada, minha filha. Então, pelo menos, coma algo melhor no domingo. E no dia seguinte, é claro,
para compensar a minha briga, né? Porque aí eu tenho que estar bem com os amigos espirituais, senão me perco, né? Comprei umas trufas e levei para ela. Recebeu com muito carinho, mas não tanto assim. E aí, é perder a inteligência. Isso é falta de visão. Meu Deus do céu, gente, uma picanha no domingo vai bem. Isso é falta de lucidez. Comer jiló no domingo. Não tem, é imperdoável. Deus me perdoe, não dá. Então, nós estamos num momento muito grave na Terra. Porque nós estamos perdendo a inteligência. Jogando fora. Eu até queria um dia ser artista para desenhar, fazer desenho animado de como perder a inteligência. Imagina um cara andando na rua assim, perdendo a inteligência. Seria muito engraçado. Mas tudo bem, vamos ver se um dia eu escrevo isso aí. Então, vivemos nessa mídia que intoxica os sentidos, que embriaga-nos. E estamos, lamentavelmente, nessa atitude intelectual não muito dominada por nós mesmos. Estamos na rampa escorregadia das ilusões e não estamos nos dando conta. Vejam, Joana de Ângeles afirma isso. O homem não percebe que está na rampa escorregadia das ilusões por falta de lucidez, por falta de olhar para o homem integral, para analisar sua inteligência íntima. E parece que o homem é tudo no lazer, no prazer, no dinheiro, a posição, como se felicidade fosse tudo isso. E não é. E nós sabemos que felicidade, meus irmãos, não está fora de nós, ela está dentro. Que a paz jamais estará fora de nós, ela está dentro de nós. Portanto, é necessário entender que o gozo ensandecido e desgastante do sexo desvairado, do álcool, das drogas alucinantes, do tabaco assassino, é falta de inteligência. Não é analisar o homem integral, não é ser espírito preparado para grandes descobertas, nem que seja de si mesmo. É importante entender esses processos, porque nós assistimos tantas criaturas de mal com a vida, homens e mulheres carentes de amor, carentes de respeito e o pior, carentes de dignificação. Como afirma o Espírito Joana, estiolados no sentimento, formando pastos para a sensualidade. Um pouco pesado. Por carência, por falta de dignificação, por falta de respeito. E aí essas criaturas, lamentavelmente, não encontram a felicidade e se aprofundam nas doenças mentais, na depressão, na melancolia, na tristeza e no vazio existencial. A minha vida não tem sentido, a minha vida é ruim. Levanta pela manhã amargurada, amargurados. Por quê? Homens e mulheres carentes de amor, de respeito, de dignificação, trazendo o sexo como se uma coisa, como se troca uma roupa. Estiolados como pastos da sensualidade. Isso é falta de inteligência. Portanto, essas criaturas se tornam aflitas pelo vazio existencial, se tornam inseguras. Se nós começarmos a analisar por que é que somos inseguros em determinada área, óbvio, somos inseguros em determinadas áreas porque não observamos quem somos. Porque a nossa inteligência não trabalhou o homem integral, não fez a autoidentificação. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou ou quero ir? Que criatura eu sou? Que tipo de tendências eu tenho? E a criatura humana começa a procurar soluções mágicas, superficiais, nas terapias de ocasião, sem ética, sem técnica. E a depressão se aprofunda, a loucura arrasta multidões aos desvarios. É nessa hora que é importante a análise fundamentada na reconstrução do homem integral. Trabalhar a inteligência do ser
posto que somos inteligentes, todos nós aqui na Terra somos dotados de inteligências iguais. Então é necessário acordar estas inteligências através da reconstrução do homem integral, do ser essencial, analisando a nossa inteligência. Como afirmou Jesus no episódio da mulher adúltera. Mulher, onde estão os homens que iam te apedrejar? Vá e não voltes a pecar. Olha a inteligência integral. Ele não foi, você é isso, você é aquilo, não faça mais aquilo, faça mais isso. Vá e não voltes a pecar. Ou seja, ele não concordou, mas não condenou. Por quê? Porque avaliou as inteligências, as vibrações de cada um. Então é necessário que nós tenhamos coragem de romper com o nosso obscuro e começar a nos conhecer melhor, a despertarmos-nos para a grande realidade, a entrar em nossa intimidade e fazer a recuperação. Afirma Joana de Ângeles, a enfermidade mais dominadora na Terra é a ignorância de si mesmo. Ora, quantas existências tivemos? O espírito é antigo. É necessário, então, libertarmos-nos dos atavismos das energias psíquicas pretéritas, a fim de que nós possamos entrar no campo da realidade em que nós somos, da realidade do espírito. A enfermidade mais dominadora não é a AIDS, não é o câncer. A nossa veneranda irmã diz, é a ignorância de si mesmo, porque nós não damos tempo para que nós nos conheçamos. Não damos análise, não damos tempo para que nós possamos invadir o grande oceano e nos conhecer melhor. Invadir essa intimidade. Continuamos a ser apenas a ponta do iceberg, mas não conhecemos a geleira profunda que há dentro de nós. Então, meus irmãos, nesta hora amarga da terra, onde as entidades espirituais nos convocam para o alerta, para o crescimento, posto que é a hora da grande transição, a separação do joio e do trigo. Sejamos nós, então, os portadores da descoberta de nós mesmos. Como afirmou Louis Pasteur, tem-se dito que a ciência descobre muito ao acaso, mas o acaso só ocorre para espíritos preparados e não precisa da observação. Que tal a gente começar a descobrir a nossa penicilina interna? Vamos trabalhar a nossa descoberta. Sejamos espíritos preparados nesta hora complicada do mundo, nesta hora obscura, negra da face da terra. Invadamos esse oceano e nos descobramos, a fim de que possamos, então, fazer com que os nossos dias, daqui para frente, sejam dias melhores, sejam dias felizes, embora as problemáticas do dia a dia, embora as dores da terra, sejam elas dores morais, dores físicas, seja o que for, mas não nos é permitido pela inteligência integral que temos, pela estruturação do homem, não nos é permitido mais escorregar na rampa das ilusões, de achar que vai cair em nossas mãos um pacote vermelho com laços amarelos chamando agora você é feliz. Não existe isso. É hora de nós começarmos a trabalhar este homem interno e nos libertar. Está na sarjeta? Tudo bem. Mas que estejamos na sarjeta olhando as estrelas, espiando a luz, a fim de começarmos a trabalhar melhor, a desvendar-nos
a sair do obscuro. A psicologia vem afirmar que o homem vem sofrendo porque ele vive na sociedade uma consciência coletiva amorfa, consciência grupal deformada, sem forma, não trabalhou a inteligência. Viver uma sociedade em que essa consciência coletiva amorfa, nós fazemos o que todo mundo faz, nós vamos aonde todo mundo vai. Não. Pode até ir, pode até fazer, mas que tenhamos a lucidez de ver se isso vale a pena ou não, para a nossa inteligência, para a nossa estrutura, para o nosso ser. Porque quando eu falo inteligência, eu falo de espírito, princípio inteligente do universo. Então, é óbvio que eu estou falando do espírito. Acordemos para essa realidade e despertemos a nossa consciência. Quantas criaturas vivem presas ao passado e não conseguem serem felizes, porque estão ocupadas com o passado. Mas, nesses 150 anos do Livro dos Espíritos, na questão 242, estaria a resposta. As entidades mirandas respondem a pergunta sobre o passado com uma frase interessante. Quando nos ocupamos do passado, vivemos o presente. Como é bom pensar. Como é bom clarear. A gente fica mais feliz. Na questão 843 do mesmo livro, fala sobre o livre-arbítrio, o livre pensar, dando também o ensejo de trabalhar a inteligência. Vejam, tudo às nossas mãos, sem contar o grande evangelho do mestre amigo Jesus, que nos coloca todo o regimento da nossa vida. Desculpe chamar de regimento, ou bula, eu sou médico, bula. Ali está toda a nossa dúvida, tira as nossas dúvidas que precisamos tirar. Está tudo ali. É só trabalhar este evangelho. Então, meus irmãos, nesta hora, saiamos dessa consciência coletiva amorfa e façamos como Carl Gustav Jung, que invadamos o oceano e façamos então uma consciência individual. Eu vou se quero. Eu faço se eu quiser. Eu sou eu. Eu tenho domínio de mim. Eu já não sou mais ignorante de mim mesmo. Portanto, faço o que eu quero. Consciência individual. Eu saí da consciência coletiva amorfa. Para encerrar, lembremos do diálogo de Paulo de Tarso aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, inteligência dormida, inteligência adormecida, não lúcida. Desperta-te entre os mortos, mortos vivos, pois que a morte não existe. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. Saia da sociedade coletiva amorfa, dessa sociedade que não trabalha o essencial. Desperta-te entre os mortos. Saia deste novelo. Saia destas emanações ruins. Saia dessa intoxicação embriagadora das ilusões. Levanta-te entre os mortos. Desperta, tu que dormes, e escuta a voz do Cristo, posto que Ele te esclarecerá através do seu Evangelho que temos em mãos. Esta é a inteligência que devemos integralizar, meus irmãos. O homem não é só isso. O homem é o espírito, ser trinário, psicobioenergético, que vai caminhar por caminhos eternos. Sejamos nós, nesta manhã, os portadores da nossa descoberta,
Sejamos espíritos preparados. Tenhamos, como diz Saint John Percy, uma intuição consciencial, uma intuição da consciência, uma intuição do inconsciente, melhor dizendo. Tenhamos nós uma iluminação súbita e despertemos. Nesta manhã, que possamos, ao sair daqui, levar em nossos corações a paz do Mestre Jesus aos nossos lares. O lar é o templo sagrado da terra. É no lar, meus irmãos, que haverá paz na terra. É no lar que haverá a recuperação do orbe, a regeneração da terra. Cheguemos hoje em nosso lar. Façamos com que aquelas paredes sejam plasmadas pelo meu psiquismo, posto que eu sou um grande jardineiro, e que eu possa regar as flores e os jardins dos meus pequenos ou dos meus adultos, da minha esposa ou do meu esposo, dos meus familiares, nesta manhã. Que nós sejamos os portadores deste cuidado com as nossas florzinhas. Retiremos as ervas daninhas que ainda nos cutucam e nos machucam. E olhemos as estrelas, olhemos para o alto e agradeçamos ao Pai pela vida, pela honra de estar aqui, e a Jesus pelo seu imenso amor, e que Ele, nas regiões inefáveis onde Ele se encontra, nos imita as suas bênçãos. E nós lhe agradecemos por tudo que Ele nos deixou, o seu Evangelho, a sua iluminação. E a vocês, a minha gratidão por nos ter ouvido. Muito obrigado.